Olá pessoal, então hoje, como cada dia um membro tá falando um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua vida, como e por que escolheu educação física, hoje é a minha vez. Bom, então, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 20 anos, eu sou da cidade de Penápolis, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, assim, bem interior mesmo. E como qualquer outra pessoa que faz educam, né, a maioria das pessoas escolhem fazer educação física por causa de algum esporte, né? No meu caso foi o voleibol, eu fiz vôlei, né? Durante toda a minha adolescência, desde os 10, 11 anos até os 17 anos. E eu fazia o vôlei na escola, né, no período contrário de aula, no time da escola. E eu também fazia no time da cidade, na cidade lá de Penápolis. A prefeitura tem uma escolinha de voleibol, que é gratuito. E eu fazia lá também. Então, assim, eu tinha 10, 11 anos, e eu comecei a gostar de conhecer novas pessoas, novas meninas da minha idade, né? Meninas mais velhas. E aí, logo em 2012, que teve as Olimpíadas de Londres, que o Brasil foi campeão no vôlei feminino, foi bicampeão olímpico, eu me apaixonei por um vôlei, acho que ali foi o start da minha paixão pelo vôlei, que eu ainda gosto muito de vôlei, eu não tenho muito tempo de acompanhar mais, mas foi naquele ano, em 2012, que eu comecei a acompanhar a Superliga, acompanhar a seleção brasileira, acompanhar os jogos. Então foi ali que começou, assim, de fato, meu amor pelo esporte. E aí eu fui gostando cada vez mais de assistir o vôlei, de jogar o vôlei, de estar lá. E aí, mais ou menos, quando eu tava com uns 15 anos, que eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu decidi que eu queria trabalhar com vôlei o resto da minha vida. E aí eu ficava me perguntando, mas o que eu tenho que fazer pra mim trabalhar com vôlei o resto da minha vida, né? Visto que ser um atleta não ia dar muito certo, não ia dar certo. E aí eu teria que ser ou uma técnica, né, uma preparadora física, ou professora de voleibol. E aí eu decidi fazer educação física, né, porque era isso que eu tinha que fazer. Bom, aí eu comecei a pesquisar lugares que tinha curso de educação física, né, em Araçatuba, que era uma cidade próxima, tem ainda, Penápolis, até mesmo Penápolis tem um curso de educação física, Lins também tinha, mas aí eu queria mais, eu queria fazer uma universidade pública. Por quê? Primeiro, pela questão do dinheiro, né, que eu não ia pagar nada, assim, entre aspas, não ia pagar nada, e também pela questão do curso, de ser um curso melhor, de estar em uma universidade pública, de conhecer, ter uma visão mais ampla. Então, e aí eu escolhi a Unesp, né? Eu comecei a pesquisar sobre a Unesp, na onde que tinha a Unesp, em quais cidades que tinham o curso de educação física. E aí eu falei, vou fazer a Unesp. E assim, eu foquei na Unesp, eu nem vi as outras, eu foquei na Unesp mesmo. Eu escolhi aqui a Unesp em Prudente, porque eu tenho família que mora aqui, eu tenho meus tios que moram aqui, então pra mim já seria mais fácil mesmo eu namorando com eles. Então beleza, eu fiz o vestibular pra Unesp, a primeira fase, fiz a segunda fase, e mesmo eu achando que eu não ia passar, porque, não sei, a gente não coloca muita fé na gente, eu achava que eu não ia passar, mas mesmo assim eu falei, vou fazer, porque pelo menos tentar eu posso tentar. E quando eu fiz o vestibular da Unesp, a primeira fase, eu já estava com uma matrícula feita numa outra universidade particular em Araçatuba, então eu já tinha uma vaga garantida, digamos assim. Mas eu queria a Unesp, então tipo assim, não interessa se eu já tinha pagado, eu queria fazer na Unesp, eu sempre quis estudar na Unesp. E aí quando eu passei na Unesp, que eu vi que eu tinha passado, eu fiquei tipo muito feliz, assim, muito... Não sabia nem o que tinha acontecido, não sabia nem falar assim direito. Porque, como eu falei, eu queria trabalhar com vôlei, então eu queria vir estudar na Unesp
Porque aqui eu sabia que ia ter professores específicos de vôlei, que fez, sei lá, mestrado, doutorado sobre o assunto do vôlei, ou sobre esportes, esportes coletivos. Então eu queria lugares assim, para ter contato com pessoas assim. E aí quando eu vim aqui para a Unesp, assim, nas primeiras semanas na primeira semana, eu já queria conhecer o professor que dava aula de voleibol, professores que trabalhavam com esporte coletivo, que trabalhavam com esporte. Mas aí, na primeira semana eu tive aula de anatomia com a professora Giovana, que eu sempre gostei muito de estudar o corpo humano, de estudar como funcionava o nosso corpo humano, as células, né, biologia. E na primeira semana, assim, na aula de anatomia, a Giovana ficou explicando sobre a introdução, né, introdução à anatomia. E ela falava aquilo com uma leveza, com uma facilidade, como se fosse fácil, assim, simples. Que eu queria ter essa inteligência para mim, eu queria saber o tanto ou mais, assim, saber bastante para conseguir falar, ser livre, ela falar assim aberto, livremente, como se fosse fácil, né? Eu queria ter essa leveza na fala, igual ela. E aí eu também ela começou a falar sobre os projetos dela, começou a falar sobre o Citra, falou sobre a corrida, falou sobre o laboratório, o LabX. E aí eu fiquei muito curiosa com o LabX porque eu não imaginava que tinha pesquisa no ramo da educação física com animais. Tipo, eu nunca pensei que dava pra colocar um rato pra treinar, dava pra colocar um rato pra correr. E aí eu fiquei muito curiosa com isso, até ela tinha falado do doutorado dela, que foi com álcool. E aí eu juro que eu coloquei no Google pra procurar alguma coisa do tipo rato bebendo, alguma coisa assim. Porque eu ia imaginar que era cerveja, sei lá. E aí nessa mesma semana eu mandei um e-mail pra ela perguntando como que fazia para conhecer o laboratório, se eu tinha que fazer uma prova, se eu tinha que, não sei, passar por um processo seletivo, uma reunião, assim, não sei. E aí ela me respondeu, falou que eu podia ir nas reuniões, podia ir conhecendo o laboratório. E aí eu fui nas reuniões, eu fui em várias reuniões, aí eu comecei a acompanhar o laboratório. A Alice foi me ensinando as rotinas, as técnicas. E aí eu gostei muito dessa área assim, de pesquisa, de trabalhar com animal. E aí eu mudei completamente, né? Hoje o voleibol assim, é um hobby. É uma coisa que eu gosto muito de assistir vôlei, gosto muito de jogar vôlei. Mesmo eu não sendo boa, mas eu gosto. Mas eu acho que hoje o meu foco mesmo é a pesquisa com animais, pesquisa ciência básica. E né, desde aquela primeiro contato que eu tive com a Giovana, já vai fazer 4 anos que eu tô no laboratório, continuo acompanhando, né? Agora no caso é a gente que apresenta o laboratório para outros alunos e isso é muito, muito gratificante ver como que a gente muda durante esses anos, né? Eu falo que ter conhecido o laboratório acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu amadureci tanto, mudei tanto, que foi tão bom assim pro meu crescimento pessoal e profissional também. Então é isso, só um pouquinho da minha história, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau, pessoal.